Há lobos que morrem implorando por misericórdia, e há aqueles que morrem em silêncio, sabendo que a verdade sobreviverá a eles. Dana jamais esqueceria os olhos daquela loba, fixos na lua, serenos, como quem carregava um segredo grande demais para morrer com ela. 3 dias depois, Dana encontrou o filhote e entendeu que algumas verdades nascem exatamente onde deveriam ter sido enterradas. A noite estava fria e a lua cheia pendia sobre a clareira como uma testemunha indesejada. Dana retornava da coleta de ervas quando ouviu as vozes. Eram baixas, urgentes, vindas da clareira antiga, aquela que a matilha raramente usava, escondida entre árvores densas e longe do território central. Seu instinto dizia para seguir em frente, ignorar, voltar para casa. Mas algo na tensão daquelas vozes a fez parar. Ela se aproximou devagar, escondendo-se atrás de um tronco grosso. A lua cheia iluminava a pequena clareira, e o que Dana viu fez seu sangue gelar. A loba acusada estava ajoelhada no centro, as mãos amarradas atrás das costas, os cabelos longos e escuros caindo sobre o rosto. Não chorava, não tremia, apenas respirava, devagar, como se estivesse contando cada segundo que ainda lhe restava. Ao redor dela, apenas o alfa e 6 guerreiros de sua confiança. Nenhum ancião, nenhum conselho, nenhuma testemunha oficial. Aquilo não era um julgamento público. Era uma eliminação silenciosa. Você foi acusada de traição contra a matilha, declarou o alfa, sua voz grave ecoando pela floresta. De conspiração, de romper pactos sagrados, de colocar em risco a segurança de todos nós. Tem algo a dizer antes que a sentença seja cumprida? A loba ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram a lua, não o alfa. Havia algo naquele olhar que Dana não conseguia decifrar. Não era desespero, não era rendição, era conhecimento. Como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e ainda assim escolhesse aceitar o destino. Nada, respondeu a loba, a voz firme e serena. A lua sabe a verdade. O alfa franziu o senho, irritado com a falta de súplica, mas não insistiu. Fez um gesto brusco e 2 guerreiros avançaram. A lâmina brilhou sob a luz prateada. Dana desviou o olhar 1 segundo antes do golpe, mas ouviu o som. E sentiu o arrepio que percorreu a matilha inteira, como se algo importante tivesse acabado de ser destruído. Quando finalmente ergueu os olhos novamente, o corpo estava sendo arrastado para longe. A lua continuava no céu, impassível. A clareira se esvaziava rapidamente como se nada tivesse acontecido. Mas Dana permaneceu ali, imóvel, incapaz de se mover. Aquela loba não implorou. Aquela loba não negou. Aquela loba sabia de algo. Dana não conhecia a executada pessoalmente. Sabia apenas que ela pertencia a uma linhagem antiga, respeitada em tempos esquecidos. Guardiões, diziam alguns. Mas ninguém falava sobre eles há anos. A matilha mudara, o poder mudara, e quem não se adaptava, desaparecia. Mas o olhar daquela loba continuava queimando na mente de Dana, continuava incomodando. Continuava sugerindo que algo estava profundamente errado. Ela virou as costas e caminhou de volta para o território dos ômegas, onde sempre estivera, invisível, ignorada. Segura apenas porque ninguém se importava o suficiente para vê-la como ameaça. Mas naquela noite, algo dentro dela começou a despertar. Uma dúvida pequena, frágil, perigosa. 2 dias depois, Dana caminhava pela floresta com a cesta de ervas que havia coletado. Era uma das poucas tarefas permitidas aos ômegas, buscar plantas medicinais nas áreas mais afastadas do território. Ninguém questionava, ninguém se importava. Era trabalho invisível, como ela mesma. O sol começava a declinar quando ela ouviu o som. Fraco, agudo, quase imperceptível entre o vento e o farfalhar das folhas. Um choro,
Dana parou, o coração acelerando. Aquilo não era um animal comum. Era um filhote e estava sozinho. Ela deveria seguir em frente, deveria ignorar. Filhotes abandonados não eram responsabilidade de ômegas, mas seus pés se moveram antes que a razão pudesse detê-los, guiando-a em direção ao som. Entre as raízes grossas de um carvalho antigo, envolto em trapos sujos e folhas secas, estava ele, pequeno, frágil, os olhos ainda fechados, a pele pálida e manchada de frio. O filhote chorava com a boca aberta, desesperado, procurando pelo calor de uma mãe que nunca mais viria. Dana caiu de joelhos ao lado dele, as mãos tremendo. Aproximou o rosto, inalando o cheiro que ainda tinha no corpinho indefeso. E então reconheceu. O perfume da floresta, da noite fria, da lua cheia. O mesmo cheiro da loba executada 2 dias atrás. O ar saiu dos pulmões de Dana como se ela tivesse levado um golpe. Aquele filhote não deveria existir. Ninguém sabia que a loba estava grávida. Ou sabiam, e por isso mesmo ela precisava morrer. Dana ergueu o filhote com cuidado, sentindo o peso quase inexistente nos braços. Ele chorava contra seu peito, procurando leite, procurando proteção. E pela primeira vez em anos, Dana sentiu que alguém precisava dela. Não de qualquer alguém. Dela. Mas a realidade era cruel. Se levasse o filhote de volta, ele seria morto imediatamente. O alfa não deixaria viver o filho de uma traidora. E se ela o escondesse, seria considerada cúmplice. A punição seria a mesma. Dana olhou para o céu, onde a lua começava a aparecer, ainda tímida entre as nuvens. Lembrou-se do olhar da loba executada, daquele silêncio carregado de certeza, daquela calma que só vem de quem sabe que deixou algo importante para trás. Aquele filhote era a verdade que a loba não pôde dizer. Dana apertou o pequeno corpo contra o peito, sentindo o coração bater rápido e descompassado. Sabia o que aconteceria se fizesse aquilo. Sabia que estava escolhendo o fim da própria invisibilidade. Mas pela primeira vez, não conseguia simplesmente se curvar e aceitar. Ela tirou a capa que usava e envolveu o filhote com cuidado, protegendo-o do frio. Depois, ergueu-se, abandonando a cesta de ervas no chão. Não voltaria para a matilha. Não aquela noite. Talvez nunca mais. Dana começou a caminhar na direção oposta ao território central, adentrando a parte mais densa e perigosa da floresta. Cada passo a afastava da vida que conhecia. Cada passo a aproximava de algo que não compreendia totalmente, mas que sabia ser inevitável. O filhote parou de chorar, aquecido contra ela, e Dana continuou andando, mesmo sabendo que a matilha logo perceberia sua ausência, mesmo sabendo que viriam atrás dela, mesmo sabendo que não havia volta. O alarme soou ao amanhecer. Dana ouviu os uivos à distância ecoando pela floresta como trovões. A matilha havia percebido. Não sua ausência. Ômegas desapareciam o tempo todo sem causar alarme. Mas o cheiro, o rastro, a presença de algo que não deveria estar vivo. Ela se encolheu dentro da caverna rasa que encontrara durante a noite, apertando o filhote contra o peito. Ele dormia agora, exausto de tanto chorar, aquecido pelos trapos e pelo calor do corpo dela. Tão pequeno, tão frágil, tão condenado. Dana sabia que não tinha chances reais de escapar. Não era guerreira. Não conhecia rotas secretas. Não possuía aliados. Era apenas uma ômega que cometera o erro fatal de se importar. Mas olhar para aquele filhote era impossível sem sentir que valia a pena. Os uivos se aproximaram. Dana reconheceu as vozes. Guerreiros experientes, rastreadores implacáveis. Não vinham para conversar. Vinham para recuperar o que fora roubado e eliminar quem ousou desafiar a ordem. Ela se levantou devagar, ajeitando o filhote dentro da capa amarrada ao corpo. Precisava continuar se movendo. Parar significava morrer ali mesmo, e o filhote morreria com ela.
Dana saiu da caverna e começou a correr. A floresta era densa, cheia de raízes traiçoeiras e galhos baixos que rasgavam sua pele. Ela tropeçava, caía, levantava-se novamente. O filhote choramingava contra seu peito, assustado com os movimentos bruscos, mas Dana não podia parar para acalmá-lo. Atrás dela, os sons de perseguição se intensificaram. Passos pesados, rosnados, o farfalhar violento da vegetação sendo rasgada por lobos em forma animal, muito mais rápidos do que ela jamais seria. Dana desviou de uma árvore caída e escorregou numa descida íngreme, quase perdendo o equilíbrio. Segurou o filhote com força, protegendo-o da queda, mas sentiu a dor aguda no tornozelo ao aterrissar. Ignorou. Continuou correndo. Pare, Ômega! A voz do capitão dos guerreiros ecoou atrás dela, grave e autoritária. Você não tem para onde ir. Entregue o filhote e talvez o Alfa seja misericordioso. Dana não respondeu. Misericórdia do Alfa era uma mentira. Ela vira o que ele fizera com a mãe do filhote. Vira o olhar frio, calculista, determinado a apagar qualquer ameaça ao próprio poder. Ela alcançou uma clareira estreita, cercada por pedras enormes, sem saída. Dana virou-se, ofegante, encurralada. 3 lobos emergiram da vegetação, os olhos brilhando com a transformação parcial, músculos tensos, prontos para atacar. Última chance, disse o capitão, avançando devagar. Entregue o filhote. Dana recuou até tocar a pedra fria atrás de si. Olhou para os lobos, depois para o filhote em seus braços. Ele olhava para ela agora, os olhinhos escuros e brilhantes, confiando nela de uma forma que ninguém jamais confiara. Não, disse Dana, a voz rouca mas firme. O capitão rosnou impaciente. Então morra com ele. Os lobos avançaram. Dana se abaixou, cobrindo o filhote com o próprio corpo, fechando os olhos. Não rezou. Não implorou. Apenas segurou aquele pequeno ser contra o coração e esperou o impacto. Mas o golpe nunca veio. Um rosnado diferente rasgou o ar. Profundo, poderoso, carregado de autoridade absoluta. Dana sentiu a vibração no chão, sentiu o cheiro mudar, sentiu a presença de alguém que fez os guerreiros recuarem instantaneamente. Ela ergueu os olhos confusa e viu Romeu. O beta da matilha estava parado entre ela e os guerreiros, o corpo tenso, os olhos dourados brilhando com uma intensidade que Dana nunca vira antes. Ele não estava olhando para os lobos, estava olhando para ela. E algo, naquele exato momento, mudou para sempre. Romeu era imponente, alto, de ombros largos e presença que comandava respeito instantâneo. Seus cabelos escuros caíam levemente sobre a testa, emoldurando um rosto marcado por cicatrizes que contavam histórias de batalhas vencidas. Os olhos dourados brilhavam com uma intensidade que fazia até os guerreiros mais experientes hesitarem. Ele era o Beta, a mão direita do Alfa, o lobo em quem todos confiavam, e agora estava parado entre Dana e a morte. Beta Romeu. O capitão dos guerreiros deu um passo atrás, a postura tensa e surpresa. Quando o senhor voltou? Agora há pouco, e passando por perto ouvi gritos. Por que estão atrás dela e desse filhote? Questionou o Beta. Essa Ômega roubou o filhote de uma traidora executada. O Alfa ordenou que ambos fossem trazidos de volta. Ou eliminados. Romeu não desviou o olhar de Dana. Ela continuava ajoelhada, o filhote apertado contra o peito, o corpo trêmulo de exaustão e medo. Mas seus olhos não suplicavam. Apenas esperavam. Como se já soubesse que o destino estava selado. Recuem, disse Romeu, a voz grave e absoluta. O capitão hesitou. Beta, o Alfa foi claro. Esse filhote não pode... Eu disse para recuarem. A voz de Romeu não subiu de tom, mas o peso da autoridade era inegável. Vou lidar com isso pessoalmente. Os guerreiros trocaram olhares incertos, mas obedeceram.
A hierarquia da matilha era rígida e desafiar o beta publicamente era impensável. Um por um, eles recuaram para a floresta, desaparecendo entre as árvores, embora Dana soubesse que não tinham ido longe. Silêncio. Romeu finalmente se moveu, dando passos lentos em direção a ela. Dana apertou o filhote com mais força, incapaz de se levantar, incapaz de fugir. Ele parou a poucos metros, observando-a com aqueles olhos dourados que pareciam enxergar através dela. "Por que você fez isso?" perguntou ele, a voz mais suave agora, mas ainda carregada de algo que ela não conseguia identificar. Dana engoliu em seco, forçando as palavras a saírem. "Porque ele não merece morrer pelo que sua mãe supostamente fez." Supostamente. Romeu inclinou a cabeça, interessado. "Você duvida do julgamento do Alfa?" Dana ergueu o queixo, encontrando os olhos dele diretamente. "Eu vi aquela loba morrer." Ela não implorou, não negou. Apenas olhou para a lua, como quem sabia que a verdade sobreviveria a ela. Dana respirou fundo. Esse filhote é essa verdade. Romeu ficou imóvel por um longo momento, processando as palavras. Algo mudou em sua expressão. Algo sombrio. Algo que parecia concordância. Ele deu mais um passo à frente. "Me dê o filhote." "Não!" A voz de Dana saiu firme, apesar do medo. Romeu suspirou, cansado. "Eu não vou machucá-lo. Mas você está ferida. Não vai sobreviver outra hora fugindo. Me dê o filhote e eu garanto que ele ficará seguro." "Como posso confiar em você?" Dana sussurrou, a voz quebrando. "Você é o beta do Alfa. Você serve a ele." Romeu se abaixou lentamente, ficando na altura dela. Seus olhos não desviaram. "Eu sirvo a matilha, e a matilha merece a verdade." Ele estendeu a mão. "Confie em mim." Dana olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Havia sinceridade ali. Havia peso. Havia algo que ela não entendia completamente, mas que ressoava fundo dentro dela. Lentamente, tremendo, ela começou a estender o filhote em direção a ele. Mas antes que Romeu pudesse tocá-lo, um som cortou o ar, o assobio de uma flecha. Dana sentiu a dor explosiva no ombro antes mesmo de entender o que acontecera. O impacto a jogou para trás, e ela caiu contra a pedra, o sangue jorrando quente pela roupa. O filhote escapou de seus braços, caindo na neve ao lado. Romeu rugiu, virando-se na direção do ataque, mas outra flecha veio. Desta vez, acertou Dana na lateral das costelas. Ela não conseguiu gritar. Apenas sentiu o corpo desabar, a visão escurecendo, o gosto de metal na boca. Acima dela, ouviu Romeu rosnar com fúria assassina. Ouviu sons de luta, gritos, mas tudo parecia distante, abafado. Com o último resquício de consciência, Dana estendeu a mão em direção ao filhote, que chorava na neve ao lado dela. Seus dedos tocaram o corpinho macio, puxando-o para perto, cobrindo-o com o próprio corpo ensanguentado, protegendo-o até o fim. E então sentiu mãos fortes a pegarem. Sentiu o calor de outro corpo. Sentiu algo dentro dela pulsar, explodir, conectar. Romeu a segurava, o rosto próximo ao dela, os olhos dourados agora brilhando de uma forma diferente. O vínculo despertou, não em honra, não em celebração, mas em sangue, dor e desobediência absoluta. Romeu sentiu o mundo parar no instante em que tocou Dana. Não era algo que pudesse ser descrito com palavras. Era fogo e gelo ao mesmo tempo, queimando cada terminação nervosa, reescrevendo cada instinto. O vínculo não pediu permissão, apenas explodiu entre eles, violento e absoluto, como se o universo tivesse decidido que eles sempre pertenceram um ao outro. Ele olhou para ela, ensanguentada, pálida, quase inconsciente, e sentiu algo dentro de si rugir com uma ferocidade que jamais experimentara. Não era apenas atração, era necessidade, era certeza, era destino se manifestando da forma mais cruel possível.
Dana era sua companheira, e ela estava morrendo em seus braços. Romeu ergueu o olhar, os olhos dourados agora selvagens, a transformação parcial rasgando sua pele. O capitão dos guerreiros estava parado a poucos metros, o arco ainda na mão, os olhos arregalados de choque. Fora ele quem atirara. Beta, eu só estava cumprindo ordens do Alfa. Ela é... Romeu não o deixou terminar. Em um movimento explosivo, ele avançou. O capitão nem teve tempo de levantar o arco novamente antes de ser arremessado contra uma árvore com força suficiente para quebrar o tronco. O lobo caiu no chão, atordoado, tossindo sangue. Se você encostar nela de novo... A voz de Romeu saiu gutural, quase irreconhecível. Eu arranco sua garganta com os dentes. Os outros guerreiros emergiram da floresta, tensos, prontos para atacar. Mas Romeu rosnou e o som fez todos recuarem instintivamente. Ele não era apenas o Beta agora. Era um lobo protegendo sua companheira. E isso o tornava infinitamente mais perigoso. Saiam! Ordenou Romeu, a voz ecoando pela floresta. Todos, agora. Ninguém questionou. Os guerreiros pegaram o capitão ferido e desapareceram entre as árvores, deixando apenas o silêncio para trás. Romeu voltou para junto de Dana, ajoelhando-se ao lado dela. Ela estava imóvel, o rosto pálido como neve, o sangue formando uma poça escura ao redor. O filhote chorava baixinho, ainda protegido sob o braço dela, ileso. Romeu pressionou as mãos contra as feridas, tentando estancar o sangue, mas havia tanto, muito. Ela estava perdendo a vida rápido demais. Não, sussurrou Romeu, a voz quebrando. Não você, não agora. O vínculo pulsava entre eles, desesperado, gritando que ela não podia morrer. Que ele não podia perdê-la antes mesmo de realmente tê-la. Romeu fechou os olhos, concentrando-se, forçando sua própria energia vital através do vínculo recém-formado. Lobos vinculados podiam compartilhar força. Era raro, doloroso, mas possível. Ele sentiu a energia sendo drenada dele, fluindo através da conexão invisível que os unia. Dana ofegou, o corpo arqueando levemente, como se algo dentro dela tivesse sido reacendido. As feridas ainda sangravam, mas mais devagar agora. O batimento cardíaco, que estava quase sumindo, voltou a pulsar com mais firmeza. Romeu abriu os olhos, ofegante, exausto. Dana continuava inconsciente, mas viva, por enquanto. Ele a ergueu nos braços com cuidado, junto com o filhote ainda enrolado contra ela. Precisava levá-la para um lugar seguro. Não podia retornar à matilha. O Alfa descobriria o vínculo imediatamente e ambos seriam executados. Mas também não podia deixá-la ali, vulnerável, sangrando. Romeu conhecia um lugar, um refúgio antigo, esquecido pela matilha, nas profundezas da floresta. Fora usado décadas atrás, durante uma guerra territorial, e depois abandonado. Ninguém ia mais lá. Ninguém se lembrava. Ele começou a caminhar, segurando Dana contra o peito, sentindo o calor frágil do corpo dela, sentindo o vínculo pulsar baixinho entre eles, como uma promessa que ele não permitiria que fosse quebrada. Romeu não entendia completamente o que estava acontecendo. Não entendia por que o vínculo despertara com uma ômega que ele nunca prestara atenção. Não entendia por que ela estava disposta a morrer por um filhote que não era dela. Mas sabia uma coisa com absoluta certeza. Ele não a deixaria morrer. Mesmo que isso significasse desafiar o Alfa. Mesmo que isso significasse trair a própria matilha. Mesmo que isso significasse perder tudo. Dana respirou contra seu peito, fraca, mas viva. E Romeu continuou andando, desaparecendo na escuridão da floresta, carregando a única coisa que agora importava. O refúgio era uma construção de pedra meio enterrada na encosta de uma colina, coberta por vegetação densa e raízes antigas.
Romeu precisou afastar galhos e vinhas para revelar a entrada estreita, quase invisível para quem não soubesse onde procurar. Lá dentro, o ar era frio e úmido, mas protegido do vento. Havia restos de mobília quebrada, mantas velhas empilhadas num canto e uma lareira de pedra que não era usada há anos. Romeu limpou um espaço no chão, estendeu as mantas menos danificadas e deitou Dana com cuidado. Ela estava pálida, os lábios sem cor, a respiração rasa. O sangue havia parado de jorrar, mas as feridas ainda estavam abertas, cruas. O filhote, milagrosamente ileso, encolheu-se ao lado dela, choramingando baixinho. Romeu acendeu uma fogueira pequena, apenas o suficiente para aquecer o ambiente sem produzir fumaça visível do lado de fora. Depois, rasgou pedaços de tecido limpo de sua própria camisa e começou a tratar as feridas de Dana. Ele trabalhava em silêncio, as mãos firmes, mas cuidadosas, limpando o sangue, pressionando os ferimentos, amarrando as bandagens com precisão. Cada toque fazia o vínculo pulsar entre eles, lembrando-o de que ela estava viva, de que ainda havia tempo. Enquanto cuidava dela, Romeu não conseguia parar de pensar em quem era a loba executada. Estivera fora esses dias, o Alfa o enviara para patrulhar a fronteira sul, local convenientemente longe. Em execuções como essa, ele deveria estar presente. Agora, olhando para o filhote que Dana arriscara tudo para proteger, Romeu começava a entender. Aquela loba não implorou porque sabia que deixava algo para trás, algo que o Alfa queria destruir. E Dana, uma simples ômega sem poder ou influência, conseguiu evitar que o plano do Alfa fosse concluído. Romeu terminou de enfaixar as feridas e olhou para o filhote que choramingava fraco ao lado de Dana. Estava com fome. Precisava se alimentar urgentemente ou não sobreviveria à noite. Ele saiu rapidamente do refúgio e retornou minutos depois com ervas específicas que conhecia, raízes nutritivas, peixes e água limpa de um riacho próximo. Amassou tudo com cuidado, criando uma pasta macia que pudesse ser digerida por um recém-nascido. Com paciência infinita, alimentou o filhote aos poucos, usando os dedos para levar o alimento à boquinha ansiosa. O filhote comeu com desespero e, depois de saciado, finalmente se acalmou, aquecido pelo fogo e pela presença de Dana. O vínculo pulsava suavemente agora, menos urgente, mas constante, como um fio invisível que os conectava, impossível de ignorar. Ele não entendia por que o destino escolhera aquele momento. Por que ela? Porque agora, quando tudo estava desmoronando. Mas também não podia negar o que sentia. Romeu fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Precisava voltar à matilha em breve. Seu retorno era pesperado, e sua ausência prolongada seria notada, e o Alfa já devia estar questionando o que acontecera na floresta. Os guerreiros teriam relatado o confronto. Teriam mencionado o filhote. Ele precisava de um plano. Se revelasse o vínculo, o Alfa o consideraria comprometido, incapaz de liderar. Se mentisse, estaria traindo a companheira que o destino lhe dera. Mas se desafiasse o Alfa diretamente agora, sem provas, sem apoio, seria eliminado. E Dana morreria logo em seguida. Romeu abriu os olhos, olhando para o teto de pedra manchado de umidade. Precisava descobrir a verdade sobre a loba executada. Precisava entender por que o Alfa estava tão determinado a eliminar o filhote. Precisava de respostas antes de agir. Mas, acima de tudo, precisava que Dana sobrevivesse. Ele se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se novamente. Tocou levemente o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que caíra sobre os olhos. Dana era bonita de uma forma discreta, delicada. Olhos expressivos, mesmo fechados, traços suaves que escondiam uma força que poucos enxergavam. Ela se mexeu levemente sob o toque, murmurando algo ininteligível, mas não acordou.
Eu vou consertar isso, sussurrou Romeu, mais para si mesmo do que para ela. Vou descobrir o que o Alfa está escondendo e vou garantir que você e esse filhote fiquem seguros. O vínculo pulsou, como se aprovasse. Romeu ficou ali por mais alguns minutos, apenas observando-a, sentindo a conexão entre eles se solidificar. Depois, levantou-se, ajeitou a capa sobre ela e o filhote e caminhou até a entrada do refúgio. Lá fora, a noite estava caindo. A lua começava a subir, brilhante e indiferente. Romeu olhou para ela, lembrando-se das palavras da loba executada. A lua sabe a verdade. Ele respirou fundo, sentindo o peso do que estava por vir. Então partiu de volta para a matilha, deixando seu coração para trás. Romeu retornou à matilha quando a lua estava alta. Os guerreiros que montavam guarda na entrada o observaram com expressões tensas, mas ninguém o questionou diretamente. Ele era o Beta. Suas ações não precisavam de explicações imediatas, mas Romeu sabia que não demoraria. Atravessou o território central em direção aos arquivos da matilha, uma construção antiga de pedra onde registros, pactos e histórias eram preservados. Poucos tinham acesso àquele lugar. O Alfa, os anciãos e o Beta. Romeu entrou sem fazer barulho, acendendo apenas uma lamparina pequena. As prateleiras estavam repletas de pergaminhos amarelados, livros encadernados em couro desgastado e documentos empilhados de forma desorganizada. Levaria horas para encontrar algo específico, mas Romeu sabia onde começar. Ele procurou pelos registros de linhagens antigas, aquelas que remontavam à fundação da matilha. Seu dedo deslizou pelos nomes, pelas datas, pelas marcas de famílias que não existiam mais. E então encontrou. Guardiões da Lua Velha. O nome estava escrito em tinta desbotada, mas ainda legível. Romeu puxou o pergaminho com cuidado, desenrolando-o sobre a mesa de madeira gasta. A luz fraca da lamparina dançava sobre as palavras enquanto ele lia. Os guardiões eram uma linhagem antiga, estabelecida nos primeiros tempos da matilha. Não governavam, não lutavam pelo poder. Sua função era outra: preservar a verdade. Eles memorizavam pactos, vigiavam fronteiras sagradas, testemunhavam rituais importantes e garantiam que nenhum alfa pudesse distorcer a história a seu favor. Eram a consciência da matilha. Romeu sentiu um arrepio percorrer a espinha. Isso explicava tudo. Se a loba executada era uma guardiã, ela carregava conhecimento perigoso. Conhecimento que poderia expor mentiras, revelar abusos, desmantelar o poder construído sobre medo. Ele continuou lendo, descobrindo que os guardiões foram sendo gradualmente marginalizados ao longo das décadas. Alfas ambiciosos viam neles uma ameaça. Começaram a desacreditá-los, a empurrá-los para o esquecimento, até que, eventualmente, quase desapareceram. Mas não completamente. Romeu procurou pelo nome da loba executada nos registros mais recentes. Levou tempo, mas encontrou. Ela se chamava Justine, última descendente direta dos guardiões. E nas anotações ao lado de seu nome havia algo perturbador. Confrontou o Alfa sobre a quebra do Pacto da Fronteira Norte, acusada de traição, executada sob ordem direta. Romeu cerrou os punhos. Pacto da Fronteira Norte. Ele conhecia aquele pacto. Fora estabelecido gerações atrás para evitar conflitos com matilhas vizinhas. Quebrar aquele pacto significava guerra, morte, caos. E o Alfa quebrara. Romeu pegou outro pergaminho, este mais recente, datado de 6 meses atrás. Eram relatórios de patrulha. Lia-se que o Alfa havia ordenado a expansão do território para além da fronteira norte. A movimentação fora discreta, mas Justine descobrira. E por isso morrera. Romeu soltou o ar devagar, a raiva crescendo dentro dele. O Alfa não eliminara uma traidora, eliminara uma testemunha, e agora queria matar o filhote dela porque temia que, um dia,
aquele lobo crescesse e revelasse a verdade. A porta do arquivo rangeu. Romeu virou-se rapidamente, escondendo os pergaminhos atrás de si. Um ancião entrou, curvado pela idade, os olhos cansados, mas atentos. Beta Romeu, disse o velho, a voz rouca. É tarde para estar aqui. Estava pesquisando algo, respondeu Romeu, mantendo o tom neutro. O ancião caminhou devagar até a mesa, olhando para os documentos espalhados. Seus olhos se estreitaram ao ver o nome Guardiões da Lua Velha. Você está procurando pela loba executada. Não era uma pergunta. Romeu ficou em silêncio, avaliando o velho. Ele era um dos anciãos mais respeitados da matilha, responsável por aconselhar o Alfa em decisões importantes. Eu vi a execução, continuou o ancião, sentando-se pesadamente numa cadeira. Vi o olhar daquela loba, e sei que algo estava errado. Por que não disse nada? Romeu perguntou, a voz tensa. O ancião suspirou. Porque sou velho, Romeu, e velhos que questionam alfas não vivem muito tempo. Ele olhou diretamente para Romeu. Mas você é jovem, forte, e agora tem motivos próprios para buscar a verdade. Romeu sentiu o vínculo pulsar, lembrando-o de Dana. O ancião sabia. De alguma forma, ele sabia. O filhote dela está vivo, disse o ancião baixinho. E você o protegeu. Romeu não confirmou, nem negou. O velho sorriu, cansado. A lua escolhe os momentos mais inconvenientes para despertar vínculos, não é? Romeu finalmente assentiu. O que eu faço? Descubra toda a verdade, respondeu o ancião, levantando-se devagar. E quando tiver provas suficientes, você a revela, não sozinho, mas diante de todos, sob a lua, onde mentiras não podem sobreviver. Ele caminhou até a porta, parando antes de sair. E Romeu, proteja aquele filhote. Ele é mais importante do que imagina. Dana abriu os olhos devagar, sentindo cada músculo do corpo protestar. A dor era intensa, mas diferente. Não a dor aguda de estar morrendo, mas a dor surda de estar curando. Levou alguns segundos para reconhecer onde estava. O teto de pedra, a fogueira crepitando baixinho, o cheiro de terra úmida e fumaça. Não estava na floresta, não estava morrendo na neve, estava viva. Ela virou a cabeça devagar e viu o filhote dormindo ao seu lado, enrolado numa manta, respirando tranquilo. Seu coração se apertou de alívio. Ele estava bem, estava seguro. Mas como? Você acordou. A voz grave fez Dana se virar rapidamente e a dor nas costelas a fez gemer. Romeu estava sentado do outro lado do refúgio, observando-a com aqueles olhos dourados intensos. Ele se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado. Não se mova muito, disse ele, verificando as bandagens com cuidado. As feridas estão fechando, mas ainda são profundas. Dana o observou em silêncio enquanto ele trabalhava. Lembrava-se vagamente dele surgindo na floresta, parando os guerreiros. Lembrava-se das flechas, da dor, de sentir que ia morrer. E lembrava-se de algo mais, algo que pulsava entre eles, quente e insistente. Por que você me salvou? Perguntou ela, a voz rouca. Romeu parou, os dedos ainda tocando levemente a bandagem. Seus olhos encontraram os dela. E por um longo momento, ele não respondeu. Quando finalmente falou, a voz saiu mais baixa, quase vulnerável. Porque você é minha companheira. Dana sentiu o ar faltar. Aquelas palavras deveriam soar impossíveis. Ela era uma ômega, ele era o beta. Seus mundos nunca deveriam se cruzar. Mas no fundo, ela sabia que era verdade. Sentia o vínculo pulsando entre eles. Inegável. Impossível de ignorar. Eu não entendo, sussurrou ela. Como isso é possível? Eu também não, admitiu Romeu, afastando-se um pouco. O vínculo despertou quando te toquei. No meio do caos, do sangue, de tudo errado. Mas despertou. E agora você está presa a mim. Eu estou preso a você.
Dana olhou para as mãos processando. Companheira do Beta, aquilo deveria ser motivo de celebração, de honra, mas nas circunstâncias atuais era uma sentença de morte. O Alfa sabe? Perguntou ela. Não, e não pode saber. Ainda não. Romeu se sentou contra a parede, passando a mão pelo rosto, cansado. Se ele descobrir, vai usar isso contra nós. Vai dizer que estou comprometido, incapaz de liderar, e vai te executar para me enfraquecer. Dana engoliu em seco. A realidade era cruel, mas clara. Então o que fazemos? Romeu ergueu os olhos para ela e havia determinação ali. Eu descobri a verdade sobre a mãe do filhote. Ela era uma guardiã da lua velha. Sua linhagem preservava pactos antigos e impedia que alfas abusassem do poder. Ele respirou fundo. O alfa quebrou um pacto importante. Ela descobriu, e por isso morreu. Dana olhou para o filhote dormindo ao lado dela, sentindo lágrimas arderem nos olhos. Aquela loba morrera protegendo a verdade. E deixara seu filho para trás, confiando que alguém o encontraria. Ele quer matar o filhote porque tem medo, continuou Romeu. Medo de que, quando crescer, ele revele o que o Alfa fez. Os guardiões carregam memória no sangue. Ele é uma ameaça viva ao poder estabelecido. Dana acariciou a cabecinha do filhote suavemente. Então vamos protegê-lo, disse ela, a voz firme apesar da dor. Não importa o que custe. Romeu a observou por um longo momento, algo mudando em sua expressão. Admiração. Respeito. E algo mais profundo que ele ainda estava aprendendo a reconhecer. Você quase morreu por ele, disse Romeu baixinho. Por um filhote que nem era seu. Por quê? Dana encontrou os olhos dourados dele. Porque alguém precisava fazer a coisa certa. E se eu não fizesse, quem faria? O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. O vínculo pulsava entre eles, mais forte agora que ela estava consciente, conectando-os de formas que nenhum dos dois compreendia completamente. Vou expor o Alfa, disse Romeu depois de um tempo. Vou reunir provas, trazer aliados e revelar a verdade diante da matilha inteira. Mas preciso de tempo. E você precisa ficar escondida aqui até que seja seguro. Você vai voltar para a matilha? Dana perguntou, e o medo era evidente na voz. Preciso. Se eu desaparecer, o Alfa saberá que algo está errado. Mas vou voltar aqui sempre que puder. Romeu se aproximou dela novamente, tocando levemente seu rosto. O vínculo praticamente cantou com o contato. Você não está sozinha, não mais. Dana fechou os olhos, permitindo-se sentir aquilo por um momento. O calor, a conexão, a certeza de que, pela primeira vez na vida, alguém realmente havia. Quando abriu os olhos novamente, Romeu já estava se levantando, ajeitando a capa. Vou deixar comida e água. Cuide das feridas. Cuide do filhote. Ele olhou para ela uma última vez. E cuide de você. Porque agora você importa, para ele e para mim. E então ele partiu, deixando Dana sozinha com o filhote, com o fogo crepitante e com o vínculo pulsando suavemente em seu peito. Romeu entrou no salão principal da matilha, sabendo que seria confrontado. O Alfa estava sentado no trono de pedra, cercado por guerreiros leais, o rosto marcado por uma expressão que oscilava entre raiva e desconfiança. Ao seu lado, o capitão dos guerreiros, ainda machucado do confronto na floresta, observava Romeu com ressentimento mal disfarçado. Beta! A voz do Alfa ecoou pelo salão, gélida. Onde você esteve depois que voltou da fronteira sul? Romeu manteve a postura ereta, o olhar firme, lidando com a situação que seus guerreiros não conseguiram resolver. O Alfa se inclinou para a frente, os olhos estreitando. E qual seria essa situação? A Ômega, o filhote? Ambos foram eliminados, mentiu Romeu, a voz não vacilando. O filhote morreu de frio. A Ômega não resistiu aos ferimentos.
O capitão deu um passo à frente, a voz tensa. Alfa, eu vi o Beta defendê-la. Ele atacou seus próprios guerreiros para protegê-la. Romeu virou-se lentamente para o capitão, a presença intimidadora. Você atacou sem minha ordem. Quase matou uma ômega que poderia ter informações valiosas sobre onde o filhote estava escondido. Agi para preservar nossos interesses, não os dela. Era uma mentira convincente, mas o Alfa não era tolo. Ele estudou Romeu por um longo momento, procurando falhas, procurando sinais de traição. Romeu sustentou o olhar, impassível. Traga-me os corpos, ordenou o Alfa finalmente. Silêncio. Romeu sabia que esse momento chegaria. Havia preparado uma resposta, mas ela era arriscada. Os corpos foram deixados na floresta, além da fronteira norte, longe o suficiente para que nenhum cheiro voltasse até aqui. Ele pausou deliberadamente. Além da fronteira que você expandiu sem consultar o conselho. A tensão no salão explodiu. O Alfa se levantou bruscamente, o rosto contorcido de fúria. Como você ousa questionar minhas decisões? Não estou questionando, disse Romeu calmamente. Estou afirmando. Você quebrou o pacto da fronteira norte. Justine, a loba executada, descobriu. E você a eliminou antes que pudesse falar. Os guerreiros trocaram olhares nervosos. Alguns pareciam chocados, outros cúmplices. O Alfa desceu os degraus do trono lentamente, cada passo carregado de ameaça. Você está me acusando de traição, Beta? Estou afirmando fatos. Romeu não recuou. Fatos que estão registrados nos arquivos, fatos que outros também podem verificar. O Alfa parou a poucos passos de Romeu, o corpo vibrando de raiva contida. Cuidado, Romeu, você é meu Beta, meu braço direito. Mas isso não te torna insubstituível. E você é o Alfa, retrucou Romeu, a voz baixa, mas cortante. Mas isso não te torna infalível. O silêncio que se seguiu foi perigoso. Todos no salão seguravam a respiração, esperando para ver quem cederia primeiro. Mas Romeu não era mais o Beta obediente que seguia ordens cegamente. O vínculo com Dana mudara algo nele, dera-lhe clareza. Propósito. O Alfa sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Você está protegendo algo, Romeu. Posso sentir. Ele deu um passo mais perto, a voz baixando. Ou alguém. Romeu não respondeu, mas seu corpo se tensionou imperceptivelmente. Talvez eu deva enviar guerreiros para verificar além da fronteira norte. Continuou o Alfa, observando cada reação. Nani para garantir que o filhote realmente está morto e que a ômega não está escondida em algum lugar, esperando para ser resgatada. Faça isso, disse Romeu, o tom desafiador. E enquanto estiverem lá, podem verificar também as marcações que você fez em território proibido, as que violam o pacto que jurou preservar. A mão do Alfa se moveu rápido, agarrando Romeu pela garganta e empurrando-o contra a parede de pedra. Os guerreiros se moveram, mas não intervieram. Ninguém ousava se colocar entre Alfa e Beta. Você está brincando com fogo, rosnou o Alfa, o rosto a centímetros do de Romeu. Romeu não lutou, apenas sustentou o olhar, implacável. E você está brincando com a verdade. Eventualmente, ela vai te queimar. O Alfa o soltou bruscamente, virando as costas. Saia da minha frente e reze para que eu não descubra que você está mentindo. Romeu se afastou da parede, ajeitando a roupa. Lançou um último olhar para o Alfa antes de sair do salão, sentindo o peso de cada olhar sobre ele. Lá fora, longe dos ouvidos curiosos, Romeu finalmente permitiu que a tensão escapasse de seus ombros. Aquilo fora perigosamente próximo. O Alfa estava desconfiado. Em breve, enviaria guerreiros para procurar por Dana e pelo filhote. Ele precisava agir mais rápido. Precisava reunir as provas, conquistar aliados e forçar a verdade a vir à tona, antes que o Alfa eliminasse todos os que sabiam demais. Romeu olhou para a lua surgindo no horizonte.
pensando em Dana sozinha no refúgio, cuidando do filhote que representava tudo o que o Alfa temia. Ele voltaria para ela em breve, e quando voltasse, traria um plano para acabar com aquilo de uma vez por todas. Romeu retornou ao refúgio no meio da noite, carregando provisões e notícias que pesavam como pedras. Dana estava acordada, alimentando o filhote com a pasta nutritiva que ele havia preparado dias antes. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, e a preocupação era evidente em seu rosto. "Você está bem?" perguntou ela, observando a tensão em seus ombros. Romeu deixou os suprimentos no chão e se sentou pesadamente ao lado da fogueira. "O Alfa está desconfiado. Confrontei-o sobre o pacto quebrado, mas ele sabe que estou escondendo algo. Em breve, enviará guerreiros para procurar por vocês." Dana apertou o filhote contra o peito instintivamente. "Então precisamos fugir." "Não!" Romeu balançou a cabeça. "Fugir apenas adia o inevitável. Ele tem rastreadores, tem recursos. Eventualmente, nos encontraria." Ele olhou para ela, determinado. "Precisamos terminar isso agora." Dana colocou o filhote, agora saciado, sobre a manta e se aproximou de Romeu. As feridas ainda doíam, mas ela estava mais forte, capaz de se mover, capaz de lutar, se necessário. "O que você precisa?" perguntou ela. Romeu ficou surpreso com a firmeza na voz dela. Não havia hesitação. Não havia medo paralisante. Apenas determinação. "Preciso que você testemunhe", disse ele. "Você viu a execução de Justine. Viu como ela não implorou, não negou. Você encontrou o filhote que o Alfa tentou apagar da existência. Seu testemunho tem peso." Dana assentiu devagar. "Mas eu sou uma ômega. Minha palavra contra a do Alfa não significa nada." "Sozinha, não", concordou Romeu. "Mas acompanhada de provas documentais, do apoio de anciãos e da presença do filhote vivo, significa tudo." Ele se inclinou para a frente. "O Alfa construiu seu poder sobre mentiras. Precisamos desmontar essas mentiras diante de todos. Sob a lua, onde a verdade não pode ser escondida." Dana respirou fundo, processando. Era perigoso, arriscado, mas também era a única chance real que tinham. "Quando?" perguntou ela. "A próxima assembleia da lua cheia é em 3 dias, disse Romeu. "Todos os membros da matilha estarão presentes. É a única ocasião onde o Alfa não pode recusar testemunhos públicos. 3 dias. Parecia pouco tempo e uma eternidade ao mesmo tempo. Romeu pegou a mão de Dana e o vínculo pulsou forte entre eles, aquecendo o peito de ambos. "Você não precisa fazer isso", disse ele baixinho. "Posso apresentar as provas sozinho. Você e o filhote podem ficar escondidos, seguros." Dana apertou a mão dele, firme. "Não. Eu comecei isso quando escolhi proteger esse filhote. Vou terminar ao seu lado." Romeu a observou por um longo momento, vendo nela algo que poucos enxergavam: força, coragem, uma leoa disfarçada de cordeiro. "Você nunca foi invisível", disse ele de repente. A matilha apenas não sabia olhar direito. Dana sentiu lágrimas arderem, mas não as deixou cair. Em vez disso, apoiou a testa na de Romeu, sentindo o calor, a conexão, a certeza de que não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. Passaram a noite conversando, planejando. Romeu explicou cada detalhe do que descobrira nos arquivos. Dana compartilhou tudo o que vira na execução, cada gesto, cada palavra. Juntos, começaram a montar uma narrativa impossível de ignorar. O filhote dormia entre eles, alheio ao fato de que representava a peça central de tudo aquilo. Romeu o observou, lembrando-se das palavras do ancião. "Proteja aquele filhote. Ele é mais importante do que imagina." "Mas como vamos chamá-lo?" perguntou Dana de repente, acariciando a cabecinha do pequeno. Romeu piscou surpreso. Em meio a toda a urgência, nenhum deles havia pensado nisso. "Ele precisa de um nome", continuou Dana. "Algo que signifique esperança, recomeço."
Romeu pensou por um momento. Cai, disse ele finalmente. Significa renascimento na língua antiga da matilha. Dana sorriu, e foi a primeira vez que Romeu a viu sorrir de verdade. Era lindo, transformador. Cai, repetiu ela, testando o nome. Perfeito. O filhote se mexeu levemente como se aprovasse. Conforme a noite avançava, Romeu permaneceu no refúgio, recusando-se a deixar Dana sozinha novamente. Sentaram-se lado a lado, suas costas apoiadas na parede de pedra, observando a fogueira dançar. Você tem medo? Dana perguntou baixinho. Tenho, admitiu Romeu, mas não de enfrentar o Alfa. Tenho medo de perder você, de perder isso. Ele gesticulou vagamente entre eles, referindo-se ao vínculo. Dana entrelaçou os dedos nos dele. Então não perca, lute, e eu vou lutar ao seu lado. Romeu virou-se para ela, os olhos dourados brilhando à luz do fogo. Lentamente ele se inclinou, e seus lábios tocaram os dela em um beijo suave, cuidadoso, carregado de tudo que não conseguiam dizer em palavras. Quando se separaram, o vínculo cantava entre eles, vibrante e vivo. 3 dias, sussurrou Romeu. 3 dias, repetiu Dana. E juntos começaram a contar as horas até a assembleia que mudaria tudo. Os 2 dias seguintes foram intensos. Romeu dividiu seu tempo entre a matilha e o refúgio, trabalhando discretamente para plantar sementes de dúvida nos lugares certos. Ele não podia expor tudo de uma vez, e isso alertaria o Alfa e daria tempo para que destruísse provas ou eliminasse testemunhas. Precisava ser sutil, estratégico. Começou pelos guerreiros mais velhos, aqueles que serviam há décadas, e lembravam dos tempos em que os guardiões ainda eram respeitados. Durante patrulhas, Romeu mencionava casualmente o nome de Justine. Perguntava se alguém sabia por que uma guardiã fora executada tão repentinamente. As respostas variavam. Alguns não sabiam quem eram os guardiões. Outros lembravam vagamente, mas não faziam perguntas. Porém, alguns, os mais antigos, estreitavam os olhos pensativos, como se algo que estava adormecido começasse a despertar. Um deles, um guerreiro chamado Wesley, puxou Romeu para o lado após uma reunião. Beta, eu servi sob 3 alfas, disse Wesley, a voz baixa, e nunca vi um executar uma guardiã. Eles eram intocáveis, sagrados. O que aquela loba fez para merecer isso? Romeu fingiu hesitação, como se não quisesse revelar informações sensíveis. Ela questionou decisões territoriais. Alegou quebra de pacto antigo. Wesley franziu o senho. Pacto da fronteira norte? Romeu assentiu lentamente. O guerreiro ficou em silêncio por um longo momento, processando. Depois, olhou diretamente para Romeu. Se isso for verdade, o Alfa nos colocou em risco de guerra. As matilhas vizinhas respeitam aquele pacto há gerações. Eu sei, disse Romeu. Por isso preciso ter certeza antes de acusar publicamente. Mas se você conhece outros que também se lembram dos velhos tempos, talvez seja bom que comecem a fazer perguntas. Wesley assentiu devagar, entendendo o que Romeu estava realmente pedindo. Não era um pedido direto de lealdade. Era um convite para buscar a verdade por conta própria. A semente estava plantada. Enquanto isso, o ancião que encontrara Romeu nos arquivos trabalhava discretamente entre os outros anciãos. Conversas sussurradas em corredores escuros, perguntas cuidadosas durante as refeições. A dúvida começava a se espalhar como fogo lento, consumindo a confiança que antes sustentava o Alfa. No refúgio, Dana também não estava parada. Romeu trouxera papel e tinta, e ela escreveu tudo o que lembrava da execução. Cada detalhe, cada palavra, o olhar de Justine fixo na lua, o silêncio carregado, a ausência de defesa.
Dana escreveu como se estivesse testemunhando novamente, e cada palavra carregava o peso de quem vira a injustiça e não esqueceria. Kai crescia rapidamente. Em apenas dias, já abria os olhos com mais frequência, respondia a sons e reconhecia Dana como figura materna. Ela o alimentava, o aquecia, cantava canções antigas que aprendera quando criança, e o filhote, aos poucos, se fortalecia. Na noite anterior à assembleia, Romeu chegou ao refúgio com expressão tensa. O Alfa convocou reunião com os guerreiros de elite, disse ele, sentando-se ao lado de Dana. Está preparando algo. Sente que perdeu o controle da narrativa. Ele vai tentar impedir a assembleia? Perguntou Dana, preocupada. Não pode. A Assembleia da Lua Cheia é uma tradição inquebrável. Todos os membros da matilha têm direito de estar presentes e falar. Se ele cancelar, perderá a legitimidade imediatamente. Romeu passou a mão pelo cabelo, cansado. Mas vai tentar controlar o que é dito, intimidar testemunhas, desacreditar quem se levantar contra ele. Dana segurou a mão dele. Então precisamos ser mais fortes que o medo dele. Romeu olhou para ela, admirado pela firmeza que via naqueles olhos. Dana não era mais a ômega invisível que se escondia nas sombras. Era uma mulher que escolhera um lado, que lutava por justiça, que protegia o inocente, mesmo sabendo o preço. Wesley e outros guerreiros veteranos estão do nosso lado, disse Romeu. O ancião convenceu metade do conselho a ouvir as provas antes de julgar. Temos apoio. Não muito, mas suficiente para forçar um julgamento justo. E se não for suficiente? Dana perguntou baixinho. Romeu a puxou para perto, abraçando-a. Então fugimos. Levamos Kai e desaparecemos. Mas eu não vou deixar que machuquem você. Nunca mais. Dana se aconchegou contra ele, sentindo o coração bater forte contra o peito dele. O vínculo pulsava suave, reconfortante, lembrando-a de que não estava sozinha. Amanhã tudo mudará, sussurrou Romeu. Amanhã a verdade finalmente falará, corrigiu Dana. Eles permaneceram assim por horas, apenas segurando um ao outro, Kai dormindo entre eles, a fogueira crepitando baixinho. Sabiam que a assembleia seria brutal, que o Alfa lutaria com tudo para manter o poder, que alguns não sobreviveriam àquela noite, mas também sabiam que, pela primeira vez, a verdade teria voz. E que valia a pena lutar por isso. A lua cheia brilhava no céu quando a matilha se reuniu na clareira sagrada. Centenas de lobos formavam um círculo ao redor do altar de pedra onde o Alfa estava, imponente, cercado por seus guerreiros mais leais. A atmosfera estava carregada de tensão. Todos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Romeu chegou tarde, propositalmente. Queria que todos já estivessem posicionados, que o Alfa estivesse confiante, que a guarda estivesse baixa. Ele caminhou pelo círculo, sentindo os olhares sobre si, alguns curiosos, outros desconfiados, e alguns, poucos mais significativos, esperançosos. O Alfa o viu e sorriu, mas era um sorriso predatório. Beta Romeu, que bom que se juntou a nós. A voz ecoou pela clareira. Pensamos que talvez estivesse ocupado com assuntos mais pessoais. Risadas nervosas surgiram entre os guerreiros próximos ao Alfa. Romeu não respondeu, apenas tomou seu lugar ao lado do conselho de anciãos. O ancião que o ajudara lhe lançou um olhar breve. Era a hora. Começaremos a assembleia, declarou o Alfa, erguendo as mãos. Sob a lua, que testemunha nossas palavras e julga nossas ações. Alguém tem algo a apresentar ao conselho? Silêncio. O Alfa esperou, satisfeito. Ninguém ousaria desafiá-lo publicamente. Não ali, não sob o olhar de toda a matilha. Mas então Romeu deu um passo à frente. Eu tenho. O murmúrio percorreu a multidão como vento. O Alfa estreitou os olhos, mas manteve a compostura. Fale, Beta. Romeu respirou fundo, sentindo o vínculo com Dana pulsar.
dando-lhe força mesmo à distância. Ela estava escondida na linha das árvores, observando, segurando Kai, esperando. Acuso você, Alfa, de quebrar o pacto da fronteira norte, disse Romeu, a voz clara e forte, de executar Justine, uma guardiã da lua velha, para silenciar a verdade, e de ordenar a morte de um filhote inocente para proteger seu próprio poder. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Alfa desceu do altar lentamente, cada passo calculado, perigoso. Essas são acusações graves, Romeu. Acusações que exigem provas. Você tem provas? Romeu acenou, e o ancião trouxe os pergaminhos dos arquivos, estendendo-os para que todos pudessem ver. Mapas da fronteira norte com marcações recentes. Ordens assinadas pelo próprio Alfa expandindo o território proibido. Registros de patrulhas enviadas em segredo. Aqui estão as provas, disse Romeu. Documentadas, inegáveis. O Alfa olhou para os pergaminhos, então para Romeu, e algo mudou em sua expressão. A máscara de líder caiu, revelando o predador abaixo. Você roubou documentos confidenciais, invadiu arquivos sagrados sem autorização. Isso é traição, Beta. Traição é mentir para a matilha, retrucou Romeu. Traição é quebrar pactos que juramos proteger. Traição é matar uma guardiã porque ela sabia demais. Wesley deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Romeu. Eu me lembro dos guardiões, disse o guerreiro veterano, a voz firme. E me lembro do pacto da fronteira norte. Se o Alfa quebrou esse pacto, colocou todos nós em risco de guerra. Outros guerreiros começaram a murmurar, alguns acenando em concordância. O Alfa sentiu o controle escorregando. Justine era uma traidora, insistiu ele, a voz subindo. Ela conspirava contra mim, contra todos nós. Ela descobriu a verdade, disse Romeu. E você a silenciou. Assim como tentou silenciar o filho dela. O Alfa riu, sarcástico. O filhote está morto, Romeu. Você mesmo me disse. Romeu se virou em direção à floresta e acenou. Daná, traga ele. O Alfa congelou. Daná emergiu das sombras, cai nos braços, caminhando devagar, mas firme até o centro da clareira. Todos os olhos se voltaram para ela. Uma ômega, ferida, mas viva, e carregando um filhote que não deveria existir. O Alfa deu um passo para trás, o rosto empalidecendo. Impossível. Este é Kai, disse Dana, a voz tremendo, mas determinada. Filhote de Justine, último descendente dos guardiões da lua velha. Você ordenou sua morte antes mesmo dele nascer, mas ele sobreviveu e está aqui, sob a lua, como prova viva da injustiça que você cometeu. O ancião se adiantou, observando Kai com reverência. Eu reconheço as marcas, disse ele, tocando levemente a testa do filhote, onde pequenos símbolos naturais formavam padrões antigos. Ele carrega o sangue dos guardiões. Não há dúvida. A multidão explodiu em sussurros. Alguns lobos começaram a questionar abertamente, outros se afastavam do Alfa, a confiança destruída. O poder que antes parecia absoluto começava a desmoronar. O Alfa rosnou, desesperado, e se transformou parcialmente, avançando em direção a Dana e Kai. Mas Romeu se colocou entre eles, os olhos dourados brilhando ferozmente. Encoste neles e eu te mato, disse Romeu, a voz gutural. O Alfa parou, percebendo o que aquilo significava. O vínculo. Romeu protegendo Dana com a ferocidade de um companheiro. A verdade estava completamente exposta agora. Você se vinculou com uma ômega, cuspiu o Alfa, incrédulo. Você traiu a matilha por ela. Eu salvei a matilha de você, corrigiu Romeu avançando. E agora, sob a lua, exijo seu julgamento. A clareira estava em completo silêncio. Todos os olhos alternavam entre Romeu, Dana com Kai nos braços, e o Alfa, que parecia ter envelhecido 10 anos em segundos. A lua brilhava acima, testemunha silenciosa de tudo. O ancião deu um passo à frente, erguendo a voz para que todos ouvissem.
Sob a lua cheia, qualquer membro da matilha pode exigir julgamento público. O Beta Romeu apresentou acusações graves. Provas foram trazidas. Testemunhas estão presentes. Ele olhou diretamente para o Alfa. Você aceita ser julgado pelo conselho e pela matilha? O Alfa cerrou os punhos, o rosto contorcido em fúria impotente. Recusar seria admitir culpa. Aceitar era arriscar perder tudo. Mas não havia escolha. Não sob a lua. Não diante de todos. Aceito, rosnou ele. O ancião acenou e os outros membros do conselho se posicionaram em semicírculo. Wesley e mais 3 guerreiros veteranos se juntaram a eles, representando a voz dos combatentes. Era um júri improvisado, mas legítimo, segundo as leis antigas. Dana, chamou o ancião gentilmente. Você foi testemunha da execução de Justine. Conte-nos o que viu. Dana deu Kai a Romeu, que o segurou com cuidado, e caminhou até o centro. Suas mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Eu vi Justine ser executada. Ela não chorou, não implorou, não negou as acusações. Dana pausou, engolindo em seco. Ela apenas olhou para a lua e disse: a lua sabe a verdade. Naquele momento eu soube que algo estava errado. Lobos culpados não morrem assim. Lobos culpados lutam, negam, imploram. Ela morreu como quem deixava algo importante para trás. E o que ela deixou? Perguntou o ancião. Dana olhou para Kai nos braços de Romeu. Ela deixou a verdade, deixou seu filho, deixou a prova de que o Alfa mentia. Murmúrios percorreram a multidão. Alguns lobos balançavam a cabeça, começando a entender. Outros ainda pareciam confusos, divididos. O Alfa deu um passo à frente, desesperado para retomar o controle. Essa ômega não sabe de nada. Ela roubou o filhote porque é louca, desequilibrada. Não pode confiar na palavra de uma ômega. Mas Wesley rugiu, silenciando-o. Basta! O guerreiro veterano avançou. Eu servi 3 alfas. Vi matilhas prosperarem e caírem. E sei reconhecer mentiras quando ouço. Ele apontou para os pergaminhos. Essas ordens têm sua assinatura. Essas patrulhas foram enviadas por você. A fronteira norte foi violada sob seu comando. Não culpe a Ômega por expor o que você tentou esconder. Outros guerreiros começaram a se manifestar, alguns apoiando Wesley, outros ainda leais ao Alfa, mas visivelmente abalados. A matilha estava se dividindo diante dos próprios olhos. O ancião ergueu a mão, pedindo silêncio. Há uma forma de saber a verdade absoluta, disse ele, olhando para Kai. Os guardiões carregam memória no sangue. Quando crescem, podem confirmar pactos antigos, reconhecer territórios sagrados, sentir quando a verdade foi distorcida. Ele caminhou até Romeu e tocou levemente a testa de Kai. Este filhote ainda é muito jovem para falar, mas já reage à lua. Já reconhece a presença daqueles que o protegem e um dia confirmará o que sua mãe descobriu. Um dia não é agora! Gritou o Alfa. Vocês vão destruir minha liderança baseados em suposições? Não são suposições, disse Romeu, devolvendo Kai a Dana e encarando o Alfa. São fatos. Você quebrou o pacto. Você matou Justine. Você ordenou a morte de Kai. E fez tudo isso porque tinha medo. Medo de perder o poder. Medo de ser exposto. Medo de que a verdade viesse à tona. O Alfa avançou, transformando-se parcialmente, garras surgindo, olhos brilhando com raiva animal. Você quer meu lugar, Romeu? É isso? Quer ser o Alfa? Não, Romeu respondeu calmamente. Eu quero justiça. Quero que a matilha seja guiada por verdade, não por medo. E se isso significa tirar você do poder, então sim, farei isso. O Alfa rugiu e atacou. Mas Romeu estava pronto. Ele se transformou completamente em um movimento fluido, interceptando o Alfa no ar. Os 2 lobos colidiram com força brutal, rolando pelo chão, garras rasgando, dentes buscando garganta. E Matilha recuou, formando um círculo mais amplo.
Ninguém interferia. Isso era entre alfa e beta agora, entre poder estabelecido e verdade emergente. O alfa era maior, mais experiente em combate político, mas Romeu lutava por algo maior que ambição. Lutava por Dana, por Kai, pela justiça que Justine merecia e nunca teve. Eles se separaram, circulando, ambos sangrando. O alfa investiu novamente, mas Romeu desviou, usando a velocidade a seu favor. Suas garras encontraram o flanco do alfa, rasgando profundamente. O alfa uivou de dor, cambaleando. "Desista!" disse Romeu, voltando à forma humana, ofegante. "Você perdeu. A matilha viu a verdade. Não há mais como esconder." O alfa olhou ao redor, vendo os rostos da matilha, alguns ainda leais. Mas muitos, tantos, olhando para ele com desconfiança, com decepção, com raiva. Ele havia perdido a confiança. E sem confiança não havia poder. Lentamente, o alfa voltou à forma humana, ajoelhando-se. Não em rendição honrosa, mas em derrota completa. O ancião se aproximou, a voz solene. "Sob a lua, que testemunhou tudo, declaro você destituído de liderança. Você quebrou pactos sagrados, mentiu para a matilha e matou uma guardiã inocente. Será exilado, sozinho, sem matilha, sem proteção." O alfa ergueu os olhos, e havia ódio puro ali. Mas não havia mais poder, apenas ressentimento vazio. 2 guerreiros o pegaram pelos braços e o arrastaram para fora da clareira, desaparecendo na escuridão da floresta. E assim, sob a lua cheia, o reinado de medo chegou ao fim. O silêncio que seguiu a partida do alfa era diferente. Não era o silêncio do medo, mas o da incerteza. A matilha estava sem líder, sem direção, e todos os olhos se voltaram naturalmente para Romeu. Ele permaneceu parado no centro da clareira, ainda ferido do combate, o sangue escorrendo pelos cortes, mas de pé, forte. Inabalável, o ancião se aproximou, a voz carregando o peso da tradição. "Romeu, como beta, você tem o direito de reivindicar a posição de alfa. A matilha precisa de liderança, e você provou ser digno." Romeu olhou ao redor, vendo os rostos expectantes, alguns esperançosos, outros ainda receosos. E então seus olhos encontraram Dana, que segurava Kai e o observava com uma expressão que misturava orgulho e compreensão. Ele respirou fundo e balançou a cabeça. "Não." O murmúrio percorreu a multidão, surpreso. "O que acabou de acontecer aqui?" continuou Romeu, a voz firme. "Não foi sobre poder, foi sobre verdade. Se eu assumir agora, estarei apenas substituindo um alfa por outro, e a matilha merece mais que isso." O ancião inclinou a cabeça, intrigado. "O que você propõe?" Romeu se virou para o conselho. "Proponho que a liderança seja compartilhada, que o conselho de anciãos tenha voz ativa nas decisões, que os guardiões sejam restaurados à sua posição de honra, preservando a verdade e impedindo abusos futuros." Ele pausou. "E proponho que, quando a matilha precisar de um alfa, seja escolhido não apenas por força, mas por confiança, sabedoria e justiça." Wesley deu um passo à frente sorrindo. "Você acabou de descrever a si mesmo, Beta." Romeu sorriu levemente. "Talvez, mas não agora. A matilha precisa curar. Precisa aprender a confiar novamente. E eu preciso garantir que o que aconteceu com Justine nunca mais se repita." O ancião observou Romeu por um longo momento. Então acenou lentamente. "Sua sabedoria supera sua juventude, Romeu. Muito bem. Até que um novo alfa seja escolhido de forma justa, você continuará como beta, guiando a matilha em conjunto com o conselho. E o primeiro ato oficial será restaurar a linhagem dos guardiões." Romeu olhou para Kai nos braços de Dana. Kai crescerá sabendo quem foi sua mãe. Saberá que ela morreu protegendo a verdade. E quando estiver pronto, assumirá o papel que lhe pertence por direito de nascimento.
Dana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de esperança. Ela caminhou até Romeu, e ele a envolveu em seus braços, segurando tanto ela quanto Kai. A matilha assistiu em silêncio enquanto o Beta e a Ômega se abraçavam sob a lua. O vínculo entre eles era visível agora, pulsando suavemente, conectando-os de formas que transcendiam hierarquia ou posição social. E quanto a ela? Perguntou alguém da multidão, apontando para Dana. Ela é Ômega, vinculada ao Beta. O que isso significa? Romeu se virou ainda segurando Dana. Significa que ela é minha companheira e merece o mesmo respeito que qualquer membro desta matilha. Sua voz era absoluta. Ela arriscou tudo para proteger um inocente. Enfrentou guerreiros, ferimentos e morte. Se alguém aqui ainda a vê como invisível, então não aprendeu nada com o que aconteceu esta noite. Ninguém contestou. Wesley se aproximou, inclinando a cabeça respeitosamente para Dana. Você tem a honra de um guerreiro, disse ele, e o coração de uma guardiã. Seja bem-vinda entre nós, verdadeiramente. Dana sorriu através das lágrimas, sentindo algo que nunca experimentara antes. Aceitação, pertencimento. Não por obrigação, mas por escolha. Por merecimento. Os dias seguintes foram de reconstrução. Romeu trabalhou incansavelmente com o Conselho para reparar os danos causados pela quebra do Pacto da Fronteira Norte. Enviaram emissários às matilhas vizinhas, explicando o que acontecera, pedindo compreensão e renovando compromissos antigos. Dana se tornou responsável por Kai, criando-o como se fosse seu próprio filho. O filhote crescia rápido, forte e saudável, já mostrando sinais da linhagem que carregava. Respondia à lua com mais intensidade que outros filhotes. Reconhecia símbolos antigos, mesmo sem nunca tê-los visto antes. E aos poucos começava a manifestar as características dos guardiões. Romeu passava cada momento livre com Dana e Kai. Levava-os para caminhar pela floresta, ensinava Kai sobre a matilha, sobre história, sobre a importância de proteger a verdade. E nas noites, quando Kai finalmente dormia, Romeu e Dana se deitavam juntos, apenas sentindo o vínculo pulsar entre eles, grato por terem sobrevivido. Uma noite, deitados sob as estrelas, Dana perguntou baixinho: Você se arrepende de ter me salvado? De tudo o que aconteceu? Romeu a puxou para mais perto, beijando sua testa. Eu me arrependo de não ter visto você antes, de ter deixado a matilha te tornar invisível. Ele a olhou nos olhos. Mas te salvar? Nunca. Você me deu algo que eu nem sabia que estava procurando. O quê? Propósito. Verdade, e um motivo para lutar que vai além de dever ou obediência. Dana sorriu, apoiando a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater firme. Eu te amo, sussurrou ela. Era a primeira vez que dizia aquelas palavras em voz alta. Romeu ficou imóvel por um segundo, então a abraçou com mais força. Eu também te amo. Desde o momento em que te toquei e o vínculo despertou, talvez até antes, sem saber. E ali, sob a lua que testemunhara tudo, eles permaneceram, sabendo que a jornada ainda não terminara, mas que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. 6 meses haviam passado desde aquela noite sob a lua cheia. A matilha havia mudado de formas que poucos imaginavam possíveis. O medo que antes governava cada decisão fora substituído por algo mais forte: confiança. Dana caminhava pela clareira onde tudo começara, Kai correndo à frente dela em sua forma humana, já com quase 1 ano, forte e curioso. Ele parava a cada flor, a cada pedra, tocando tudo com a reverência natural de quem carregava o sangue dos guardiões. Dana sorria, observando-o explorar o mundo que sua mãe morrera protegendo. Ele está grande, disse uma voz atrás dela.
Dana se virou e viu Romeu se aproximando, os olhos dourados brilhando com aquele calor que agora era só dela. Ele a envolveu em seus braços, beijando seu cabelo, e o vínculo cantou suavemente entre eles, como sempre fazia quando estavam próximos. Está crescendo rápido demais, concordou Dana, observando Kai tentar escalar uma pedra. Logo não vai mais precisar de mim. Ele sempre vai precisar de você, disse Romeu. Você é a mãe dele, em todos os sentidos que importam. Dana sorriu, apoiando-se nele. Era verdade. Kai a chamava de mãe agora. Corria para seus braços quando se machucava. Procurava seu colo quando tinha medo, e ela o amava como se o tivesse carregado no ventre. O conselho tomou uma decisão hoje, disse Romeu depois de um momento. Dana olhou para ele curiosa. Sobre o quê? Sobre nós. Romeu sorriu levemente. Querem oficializar nosso vínculo em cerimônia pública, sob a lua, diante de toda a matilha, como deveria ter sido desde o início. Dana sentiu o coração apertar de emoção. Quando o vínculo despertara, fora em sangue e caos, sem celebração, sem testemunhas além da dor e do medo. Mas agora a matilha queria honrá-los adequadamente. Quando? Perguntou ela, a voz embargada. Na próxima lua cheia, se você quiser. Dana segurou o rosto dele entre as mãos, olhando profundamente naqueles olhos dourados que vira pela primeira vez quando achava que ia morrer. Eu quero. Romeu a beijou, longo e profundo, e Kai gritou, eu! Do outro lado da clareira, fazendo ambos rirem. A cerimônia aconteceu 2 semanas depois, e foi diferente de tudo que a matilha já vira. Não era apenas a união de 2 lobos, era o símbolo de tudo que haviam conquistado. Verdade sobre mentira, coragem sobre medo, justiça sobre poder. Dana usava um vestido branco simples, mas estava radiante. Seus cabelos caíam soltos sobre os ombros e flores silvestres adornavam sua cabeça. Romeu a esperava no altar de pedra, vestido com as roupas cerimoniais do Beta, mas seus olhos só viam ela. Kai estava ao lado deles, segurando um pequeno buquê. Sua presença, lembrando a todos por que estavam ali. Por que a luta valera a pena? O ancião oficiou a cerimônia, sua voz ecoando pela clareira lotada. Sob a lua, que testemunha todas as verdades, unimos estes 2 lobos. Romeu, que escolheu justiça sobre obediência. Dana, que escolheu coragem sobre invisibilidade. Ele sorriu. E Kai, que representa o futuro que construímos juntos. Romeu segurou as mãos de Dana, seus dedos entrelaçados. Eu prometo proteger você, respeitar você, amá-la em cada vida que a lua nos conceder. Sua voz era firme, absoluta. Você me ensinou que força não é apenas músculos ou poder. É escolher o certo quando seria mais fácil escolher o errado. E por isso, sou eternamente grato. Dana sentiu lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas de felicidade. Eu prometo estar ao seu lado. Ser sua parceira em tudo. Lembrá-lo da verdade quando o mundo tentar distorcê-la. Ela sorriu através das lágrimas. Você me viu quando eu era invisível. Me deu voz quando eu não tinha. Me amou quando eu achava que nunca seria amada. E por isso meu coração é seu, para sempre. O ancião ergueu as mãos para a lua. Que o vínculo entre vocês seja abençoado, que cresça forte, que inspire outros e que nunca seja quebrado. A matilha uivou em celebração, o som ecoando pela floresta, chegando até o céu onde a lua brilhava testemunhando tudo. Romeu puxou Dana para um beijo e o vínculo explodiu entre eles, mais forte do que nunca, solidificando o que sempre fora verdade. Eles pertenciam um ao outro. Os meses seguintes foram de paz verdadeira.
Kai continuou crescendo, manifestando cada vez mais as características dos guardiões. Ele memorizava histórias com facilidade impossível, reconhecia territórios que nunca visitara e sentia quando alguém mentia. O ancião começou a treiná-lo pessoalmente, preparando-o para o papel que um dia assumiria. Romeu liderava a matilha com sabedoria, sempre consultando o conselho, sempre ouvindo todos os lados antes de decidir. Não era um líder perfeito, mas era justo, e a matilha prosperou sob sua orientação. Danna não era mais a ômega invisível, era a companheira do Beta, a mãe do último guardião. E mais importante, era vista, respeitada, amada. Ela ajudava nas decisões, aconselhava Romeu e trabalhava para garantir que nenhum lobo se sentisse tão esquecido quanto ela um dia se sentira. Uma noite, quase um ano depois da queda do Alfa, os três estavam deitados na grama, observando as estrelas. Kai estava quase dormindo entre eles, exausto de um dia inteiro brincando. Você acha que ela estaria orgulhosa? Danna perguntou baixinho, referindo-se a Justine. Romeu olhou para Kai, depois para Danna. Tenho certeza. Ela morreu sabendo que deixava a verdade para trás, e a verdade sobreviveu. Está crescendo, forte e saudável, bem aqui entre nós. Danna sorriu, acariciando os cabelos de Kai. Ele vai mudar a matilha. Sei disso. Ele já mudou, disse Romeu. Assim como você. Assim como tudo que aconteceu. Danna olhou para Romeu, o amor transbordando em seu peito. Você se arrepende de alguma coisa? Romeu a puxou para mais perto, beijando sua testa. De nada. Cada escolha, cada luta, cada ferida valeu a pena, porque me trouxe até você, até nós, e ali, sob as estrelas, com Kai dormindo entre eles e a lua brilhando acima, eles permaneceram, não mais fugindo, não mais escondidos, apenas vivendo, amando e construindo o futuro que quase lhes foi roubado. A matilha aprendera a lembrar, a questionar, a proteger a verdade acima do poder. E tudo começara com uma loba que não implorou, um filhote que não deveria ter sobrevivido, e uma ômega invisível que escolheu ser corajosa. Se você gostou desta história de amor, coragem e redenção, deixe seu like, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para mais histórias que vão tocar seu coração. Porque às vezes, as melhores histórias são aquelas onde os invisíveis se tornam inesquecíveis. Até a próxima lua cheia.